Olá a todos, bem-vindos ao canal Chester News. Nesse tema de hoje aqui, esse Chester News, eu quero falar de um assunto que está em voga e está interligado com toda essa loucura que está acontecendo, né? Eu já falei em vídeos anteriores que eu não sou, vamos dizer assim, adepto a teorias da conspiração, Illuminati, essas coisas, porque eu fiz uma pesquisa acadêmica na área do World State, né, do Estado Mundial, que muitos chamam de globalismo, de elite secreta. Enfim, não vou entrar no mérito dessas conspirações. Algumas, elas são muito boas mesmo, só que eu acho que isso faz parte da própria ciência política. Quem tem uma base boa de história, geografia, ciência política, sabe que determinados grupos tentam dominar o poder mundial. Então isso não é uma conspiração. Os reis, os príncipes da antiguidade, sempre isso é da política, é da natureza política, você tentar dar um rumo, né? Algumas alianças acontecem entre setores, enfim, tem lobby com os congressos, nas assembleias estaduais, municipais, mundiais, no G20. Então isso que algumas coisas são secretas, né? Mas é igual eu falei, pelo mundo ser muito difícil, eu acho muito difícil que. Mas assim, eu vou abrir uma ressalva. Por quê? Nada impede que alianças aconteçam de ocasião. Então, o que eu acho que está ocorrendo? Há uma polarização extrema na sociedade. E isso eu acho que tem tudo a ver com as redes sociais. O Twitter, Facebook, Google e aqui o próprio YouTube, que eu faço parte aqui nesse canal, e a gente vê um viés de polarização extrema. As pessoas antes, por exemplo, quem é mais novo não conhece a rede Orkut que tinha no Brasil, é uma rede social que tinha no Brasil, na Índia, fez muito sucesso antes do Facebook, não tinha perseguição política, tinha os posts que ficavam fixos, não era um feed de notícias que era um fluxo assim gigantesco, às vezes tinha fórum, ela é bem semelhante aos fóruns no começo da internet, porque as pessoas acham assim, não tinha rede social, não sei o quê. Desde 95, 96 tinham fóruns que as pessoas debatiam não só assuntos de informática, mas mundiais. Então assim, os fóruns às vezes tinham 1.000 postagens, 2, 3 mil postagens. Então assim, o debate ele ia se desenvolvendo. Agora você tem uma postagem ali, em 2, 3 dias ele some. Então, assim, eu acho que essa dinâmica das redes sociais de hoje em dia, daquele fluxo gigantesco, é aquela coisa de, igual você está no trânsito, blá, 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 blá. Como o fluxo é muito rápido de informação, isso aumenta a polarização extrema da sociedade. Eu criei um termo assim, eu vi hoje na Jovem Pan, né, eles falando sobre o que tem a ver esse tema de hoje. Tem a ver com a invasão do Capitólio, tem a ver com o banimento da rede do Twitter, do Trump. Essa questão eu quero analisar se você pode banir uma conta de um presidente de um país, né? Eu vi, achei muito interessante o debate na Jovem Pan, né? E também a questão do Parler, que era uma rede conservadora, que estão falando que é um discurso de ódio. Eu quero falar o Olavo de Carvalho, eu quase falei profecias do Olavo de Carvalho, porque ele praticamente ele acertou tudo que ele falava, que nos anos 70, 80, 90 ia acontecer. Todas as projeções do Olavo de Carvalho estão se cumprindo. Ele falava que as pessoas heterossexuais, pessoas casadas que constituem família, começar a ser perseguidas. O povo, não, imagina, você tá exagerando. E é o que está acontecendo mesmo agora, na atualidade. 2021 está tendo uma perseguição aos conservadores. Eu não vou, eu tenho descendência italiana e judaica, inglesa, eu não vou comparar com o Holocausto, mas a gente está perto dos anos 20 e a perseguição que está ocorrendo contra as pessoas conservadoras lembra um pouco a perseguição que ocorreram várias vezes na história aí com fins horríveis. Por quê? Eu acho que está acontecendo o seguinte, vou dar um contexto maior. Eu chamei isso de, como é que fala? Tecno-totalitarismo. Eu acho que o nome, porque a gente tem que colocar nomes aos bois, para tentar entender o que está acontecendo. Atualmente, aquela coisa de George Orwell, 1984, todos aqueles, né, livros de ficções, está acontecendo.
Algumas conspirações parece que anteciparam realmente alguns passos de totalitarismo. Eu acho que, eu não vou chamar de Illuminati, mas as pessoas adeptas à teoria iluminista do progressismo, o iluminismo no sentido de razão, da idade das luzes, a questão mais filosófica mesmo, elas acreditam que religião, que o conservadorismo são coisas da idade do bronze, que você ser conservador, constituir família e ser judeu, cristão ou islâmico, você seria um adepto da idade das trevas. E eu vou dizer o que eu acho. Essa coisa de banir os conservadores tá sendo uma estratégia para no futuro você perseguir as pessoas que não pensam como esse tecno-totalitarismo quer pensar. Eles estão vendo como a China está tendo uma tecnologia misturado com totalitarismo ditatorial, está dando certo. Então, assim, a polarização extrema, perseguição de opositores políticos, porque, assim, a sociedade moderna ela foi baseada na democracia e na liberdade. Ou seja, você não pode ser perseguido pela sua religião, pela sua ideologia, posição política. O auge do republicanismo, do liberalismo, tanto político quanto econômico, é assim: você faz comércio com todas as pessoas, de todas as religiões, todas as crenças, ninguém pode ser perseguido por nada. Inclusive esse evento lá dos Sleep Giants, que perseguiu o Olavo de Carvalho e meio que baniu ele do PagSeguro, eu já acho que isso é o começo de uma perseguição política mais acentuada, entendeu? O próprio Zuckerberg falou no Senado que o Vale do Silício são cheios de pessoas progressistas. O Vale do Silício nada contra, mas eles não estão sendo isentos na condução da tecnologia. E vou falar uma coisa que eu sou sincero. O Trump, ele sente que ele foi passado para trás. Mas o que acontece? Esse tecno-totalitarismo, eles estão fazendo um viés na sociedade que é quase impossível. É um crime perfeito que não deixa as provas. Vou dar um exemplo para você ver. Se você procura uma coisa no Google, aqui eles falam que é um algoritmo isento. É mentira. Por quê? O Google já foi acusado na Europa de colocar os próprios produtos do Google em cima. Então, assim, se eles manipulam as buscas. Então, assim, se eles já foram acusados, e acho que acredito já foi até tomaram multa por causa disso, acusado e punidos por colocar os produtos dele em primeiro lugar, qual que é o poder da tecnocracia? Você colocar e dar visibilidade para o que você quer. Então, por exemplo, você coloca Trump no Google, vem só coisa horrível. Eles têm o poder de fazer isso. O Google faz isso, o Facebook só coloca coisas. Você coloca lá Trump, só vem coisa negativa. Então, assim, o Trump, ele tá e os trumpistas nos Estados Unidos estão a sensação de que a campanha foi roubada, mas eles não conseguem explicar como isso aconteceu. E o Olavo de Carvalho, por exemplo, foi banido de uma coisa de. É o que o cara, não sei, o comentarista, foi muito legal o comentário dele. Você baniu o cartão de crédito. Então fala assim: você falou uma coisa na internet, o seu cartão de crédito não funciona aqui nesse estabelecimento. Né? Porque isso está parecendo um negócio da marca da besta apocalíptica. Você não pode comprar nem vender se você não estiver dentro do sistema, de aceitar a mesma ideologia. Então eu acho que isso já é uma preparação, né, das elites, aliado com as agtechs de tecnologia, com o pessoal de esquerda, para criar um tecno-totalitarismo. Para quê? Eu acho que eles estão tomando essas atitudes, perseguindo os conservadores, porque eles têm um objetivo maior, que são banir as religiões judaica, cristãs e islâmica, principalmente as abraâmicas. Os iluministas, não estou falando Illuminati não, quem defende o iluminismo tem muito iluminista e ateu radical, que acha que as religiões, igual a China, por exemplo, eles acham que as religiões são um mal que tem que ser combatido. Eles acham que as religiões fundamentam o discurso de ódio. Eu acho que esse banimento do Trump, o banimento da Rede Parler, a perseguição ao Olavo de Carvalho, tudo isso está interligado. Por quê? Eles querem fazer um discurso único, tecno-totalitário. Estou dando esse nome que é legal para a gente ter uma noção do que está acontecendo. Por quê? A China, que é a esquerda totalitária mundial, segundo a maior potência do mundo, está
perseguindo pessoas religiosas. Então, talvez isso que a gente esteja vendo já no mundo já seja uma influência da China aliada com os bilionários, lá com o Mar Alto, lá, com os bunkers do Mar Alto. Eles estão praticamente dominando já. O maior risco que a humanidade corre hoje em dia é um tecno-totalitarismo. Por quê? A tecnologia evoluiu muito, as pessoas não têm privacidade. Então, assim, a tecnologia pode fazer uma pessoa praticamente sumir. É igual eles estão querendo fazer com esse cartão de vacinação, igual eu citei no outro vídeo do cartão de Israel, do passaporte verde. Não é que você vai restringir, igual o STF falou, mas é praticamente quem não tomar vacina vai viver em lockdown eterno, preso. E você tomar vacina, você vai ter liberdade para ir em show, em palestra, em eventos esportivos. Você vai ter vai ser assim: quem tomar vacina vai voltar ao mundo como era antes. E quem não tomar vacina vai ficar preso, pode perder a CNH, passaporte, não pode viajar de avião. Praticamente a pessoa, se ela não tomar vacina, ela vai continuar na pandemia. E quem tomar vacina vai ganhar liberdade. Eles podem fazer isso. Inclusive o STF abriu o caminho para que isso ocorra. Agora, o que eu acho? Eu vou ser bem sincero, porque eu escrevi um livro sobre democracia, né? Eu escrevi um livro científico, porque ninguém pode me acusar de ser a favor ou contra o governo mundial. Inclusive um leitor lá na Amazon falou que eu sou duvidoso, assim, eu não sou nem contra nem a favor. Eu acho que isso é a base do pensamento científico. Eu gosto do tema do governo mundial, mas fiz um livro isento, de verdade. Inclusive eu falo que se for imposto um governo secreto, de elite secreta ou imposto à força, eu sou contra. São várias propostas de globalismo, de governo mundial, e eu sou contra as totalitárias de extrema esquerda, extrema direita, fascismo, nazismo, comunismo, socialismo, todos esses monte de ismo, eu sou contra você fazer um governo, porque a União Soviética já tentou fazer um governo mundial através da força das armas, foi invadindo, expandindo. O Hitler também tentou fazer um governo mundial, inclusive eu cito, o Hitler ele falava: minha intenção é dominar o mundo mesmo, fazer um governo mundial nazista. Então, assim, essa ideia do governo mundial é perigosa, eu sei disso, eu tenho consciência que eu escrevi um livro assim que pode ser distorcido, usado para o mal, mas eu acho que no fundo, a gente já tem vários governos no mundo. Então, assim, a gente já tem os governos municipais nas nossas cidades, os estaduais, os federais, né, que representam a União, tipo Estados Unidos, Brasil, União Europeia, está virando uma confederação ali de nações. E eu acho que essas nações continentais e o governo mundial ele vai ser, inclusive, comum no futuro. Então eu não acho que... assim, o que dá medo é justamente isso. Por exemplo, a China querer fazer um governo mundial totalitarista. Ela vai tentar, parece que já está tentando fazer isso, perseguindo quem é conservador e religioso. Eles vão querer falar, eu acho que o próximo passo deles é esse. Falar que as religiões, se você segue o judaísmo, cristianismo e islamismo, que são quase mais da metade das pessoas que acreditam em Deus no mundo, ou é cristão ou é islâmico, quase 2 bilhões cada um, e o judaísmo que é a base de tudo. Inclusive, é muito interessante, assim, porque eu tenho conhecimento do judaísmo, do cristianismo e do islamismo, que são as 3 principais religiões abraâmicas em importância. Não estou falando em número de adeptos, em importância, porque o judaísmo tem acho que só 5 milhões. É muito pouco, mas eles que fundaram. Na época de Jesus, ele ensinava nas sinagogas. E se a gente vê, por exemplo, inclusive o desenho das sinagogas, ele é muito semelhante ao das igrejas modernas. E se você vê as mesquitas islâmicas, do Deus de Abraão também, elas são muito parecidas com a igreja. Então, assim, eu não estou falando que uma é cópia da outra, são religiões distintas. O judaísmo prega uma coisa, o cristianismo outra, o islamismo outra. Mas as religiões são muito mais próximas do que a maioria das pessoas imagina. Os cristãos que odeiam judeus, islâmicos e vice-versa, eles não sabem como eles estão próximos. Entendeu? Assim, a pessoa fica, não sei o que, brigando, mas se você for ver o Alcorão, a Bíblia e a Torá, eles defendem a vida em primeiro lugar, você ter conexão com Deus, defendem você ter uma família, bons costumes, entendeu?
tirando o extremismo, o radicalismo que existe tanto no judaísmo, no cristianismo e no islamismo, você só vê coisas boas. Por exemplo, tem gente que fala do feminismo. Jesus foi o primeiro feminista. Ele chegou e fala, inclusive estou vendo a série Maria Madalena na Netflix, fala sobre a suposta mulher de Jesus depois que, né, que ele é muito boa a série. Para quem gosta de antiguidade, Império Romano, época de Jesus, tem passagens que Jesus ensina as coisas, é muito legal. Para quem gosta de estudar teologia, lembrar, inclusive é muito semelhante às igrejas das sinagogas daquela época. Então, assim, as religiões abraâmicas estão muito mais próximas do que as pessoas imaginam. E por que eu estou falando de religião? Um dos objetivos do iluminismo é acabar com a religião. E o comunismo chinês, ele tem uma das doutrinas principais, o ateísmo institucional. Eles inclusive impedem missionários cristãos, matam, destroem igreja, destrói mesmo, põe os caminhãozinhos lá e destrói as igrejas, porque eles acham que a lealdade do povo não pode estar para Deus. Inclusive eu li um artigo do Comando Partido Chinês que falou que Hitler só teve fracasso porque ele não conseguiu fazer um totalitarismo. Por quê? Os alemães nazistas eram cristãos, em sua maioria, eles tinham lealdade a Jesus e a Deus. Então, assim, eles acham, inclusive, que uma população que tem religião, ela não tem lealdade ao Estado. E é verdade mesmo. Os chineses, a maioria são ateus, eles matam e morrem pela China, pela glória da civilização chinesa. E realmente tem uma história muito admirável e respeitável. Só que eles estão querendo impor um império tecno-totalitarista em apoio às empresas do Vale do Silício americano. Então, assim, as pessoas não estão tendo noção do risco que estão correndo. Por quê? Eles querem acabar totalmente com a liberdade na sociedade. Eu vou fazer uma análise fria, talvez as pessoas não consigam me entender. Mas como que é uma análise racional? Uma análise racional é você pôr os prós e os contras como se fosse uma lista de compra. Você coloca os lados positivo, negativo, só depois você tira uma opinião. É igual um juiz, ele primeiro lê o processo, ele não cria nenhum juízo de valor. Lê a petição inicial, lê a defesa, lê o processo inteiro. Só para depois ele formar uma opinião. Isso que é um pensamento racional isento que está virando raridade hoje em dia. Se a gente for pensar bem, existe um lado positivo, vamos dizer assim, do totalitarismo. Realmente, muita liberdade gera anarquia, então assim, muitos crimes, muitas guerras foram causadas pelo inconsciente, pelo nacionalismo exacerbado, pelo conservadorismo, isso é verdade. Então assim, o excesso de liberdade das pessoas causa crimes, guerras entre países, o excesso de nacionalismo. Então assim, instituições fortes como a China, elas estão se provando mais eficientes. Isso eu não estou defendendo a China, prestem atenção. A liberdade dos países democráticos parece que ela, vamos dizer assim, está emperrando perto do modelo chinês. Então, assim, eles têm uma democracia, eles têm um partido comunista democrático. Então, assim, eles são democráticos só entre a cúpula do Partido Comunista. A sociedade em geral americana, brasileira e todas as sociedades democráticas do Ocidente, europeia, né, das Américas e da Europa, elas estão tendo mais dificuldade em coordenar as coisas. Então, assim, eu não estou falando que eu sou totalitarista, estou pensando aspecto positivo e negativo de forma fria. A liberdade, o único bastião da liberdade, eram os Estados Unidos. Porque eles defendiam a democracia e o capitalismo com a força do maior exército do mundo, como se fosse um império romano da atualidade, os Estados Unidos. E assim, eles estão, vamos dizer assim, as agtechs, né, do Vale do Silício, Twitter, Facebook, WhatsApp, eles estão com poder, Google, YouTube, eles têm um poder de elevar e ignorar quem eles querem. Eu acho que o Trump está com essa sensação. Ele foi burlado, mas não consegue provar o que aconteceu. Então, assim,
Não é que o Trump ele está incitando ódio, ele está com uma angústia e ele não sabe o que está acontecendo. Eu acho que pode ter sido uma aliança entre os tecnocratas chineses, tecnoditatoriais, com a Vale do Silício progressista lá. E qual que é o objetivo deles? Na minha opinião, que o Olavo de Carvalho não é mais guru da direita, ele virou profeta da direita. Porque tudo que ele falou que está acontecendo. Hoje em dia, se você falar, eu acredito que as religiões estão certas. A pessoa te olha assim, meu Deus, que é isso? Você é um discurso de ódio. Ah, eu sou casado já há quase 20, 30 anos. Nossa, você tem família? Que atrasado que você te obrigaram a fazer isso, entendeu? Então, assim, eu já estou sentindo que já está tendo essa perseguição com as pessoas conservadoras. E isso não é legal, porque eles então essa questão da cultura da lacração e do cancelamento, realmente ela é uma perseguição política pura mesmo. Igual os nazistas fizeram com os judeus. Ah, vocês são judeus, vão te queimar mesmo. Então, assim, a esquerda está tratando já os conservadores como alvos a serem perseguidos, anulados, ignorados, deletados. Entendeu? Isso é muito perigoso. É um estilo chinês tecnocrático ditatorial mesmo. E eu acho assim, isso aí tudo tem um objetivo. Fazer quem acredita em religião ser considerado um discurso de extremo ódio da Idade do Bronze. Esse é o objetivo principal. Então eles estão indo atrás do Olavo de Carvalho, de quem está defendendo a direita no mundo inteiro, os conservadores. O Trump, ele caiu, né, nesse golpe aí de esse golpe de cancelamento. Então, assim, eles manipularam tudo, um crime perfeito. Aí o Trump entrou com os processos, não acha prova, porque as empresas de tecnologia são uma caixa preta, que ninguém tem mais controle. Então, assim, se eles manipulam, ninguém sabe. Se a China e a Rússia se aliou com as empresas de tecnologia, ninguém sabe, entendeu? Então, eles estão achando bom. Por quê? Fato da realidade. Os bilionários lá do Vale do Silício, do Mar Alto lá, dos bunkers, ficaram trilionários com a pandemia, ficaram nada contra a pessoa ser rica. Eu também busco a riqueza. Um dia, se Deus quiser, eu posso também ser rico. Isso não tem nada a ver, é mérito de cada um em atender as necessidades do mercado ou não, de forma satisfatória, habilidosa ou não. O fato é que estão ficando mais ricos. Essa aliança China, bilionários e tecnologia, ela está sendo para valer, entendeu? E quem defende a democracia e a liberdade tem que lutar contra isso, porque não é justo que pessoas sejam perseguidas por serem conservadoras. Isso está parecendo muito maniqueísmo. Inclusive eu ouvi essa palavra, eu não entendia. Nossa, maniqueísta. Parece aqueles maquinistas de trem, de metrô. O que é isso? É igual aqueles desenhos animados da infância. Quem está do seu lado, ou de super-herói, é do bem. Quem é do outro lado é do mal. Então, assim, o povo hoje em dia está muito assim. Ah, quem é do meu lado é do bem, meu adversário é do mal. A pessoa que é de esquerda, ah, eu sou do bem, vamos eliminar, fuzilar os conservadores. Inclusive teve esse crime de incitamento ao suicídio aí da Folha de São Paulo, todo mundo achou um absurdo. Uma coisa é a loucura da internet, todo mundo fala um monte de besteira. Outra coisa é um veículo de comunicação, a Folha. Eu assinei a Folha há muitos anos, eu tenho um gosto por notícia, de tanto que eu assinei minha infância. Eu não, a minha mãe assinava a Folha e eu lia a Folha todos os dias. Eu peguei gosto pela intelectualidade, por notícia, me manter atualizado. É deprimente um dos maiores jornais do Brasil virar um palanque assim de discurso realmente de ódio. Você incitar crimes é ridículo. É ridículo uma coisa, um veículo grande de comunicação, né? Incitar essas coisas. Então, assim, as pessoas estão perdendo a noção. É muito perigoso. Nós estamos em 2021 e está muito parecido com a década de 20 do século passado, onde, quando começou a perseguição aos judeus, tal, o Holocausto. Então, assim, se aumentar a polarização, se as empresas de tecnologia continuar esticando a corda, mantendo o fluxo lá cada vez mais rápido, as pessoas brigando cada vez mais, isso aí pode dar problema. As pessoas vão começar a eliminar
quem é de partido político ao contrário, e a gente pode entrar numa nova idade das trevas. Por quê? Antes era assim, antes do mundo moderno, da diplomacia, de todas essas instituições que protegem a liberdade de você não ser perseguido por religião, por política, por ideologia, é o que mantém a sociedade coesa. Destruiu isso daí, você não passa seu cartão de crédito aqui porque você é conservador aí de religião, é atrasado, está fora do meu estabelecimento. Isso é muito perigoso. Foi o que fizeram com o Olavo de Carvalho. Aqui não. Aqui é uma plataforma, você fala coisa aqui ultrapassada, não pode mais consumir aqui. Isso já está começando a sair fora da normalidade isso daí. O Holocausto começou assim. Primeiro faziam piadinhas contra judeus, depois começaram a meio perseguir, foi aumentando da loucura de nível e tá a mesma coisa. Uma pessoa de esquerda, hoje em dia, ela está achando que é o bem absoluto. Então, assim, temos que destruir os conservadores. Os conservadores são pessoas atrasadas, que pensam em religião da época do bronze, vamos banir as religiões. Só que quem está por trás disso daí, meu filho, é a China, que tem 400 centros de detenção de preso político. Vale do Silício, que é de esquerda e também está se unindo com os totalitaristas, tecno-totalitários da China. Então, assim, depois disso daí, é que, assim, as próprias pessoas que forem coniventes com essa perseguição pode virar perseguida também. Porque, às vezes, também se você é a favor da ditadura, isso que é o problema. É igual o povo aqui do Brasil também. Tá todo mundo batendo palma, vamos, ditadura militar, volta à ditadura. Os caras falam, tem a liberdade de expressão e quer voltar à ditadura. Talvez os que mais falam seriam os mais prejudicados pelo que eles mesmos querem. Então, assim, a esquerda chinesa, ela persegue homossexuais, minorias, étnicas. Então, assim, o cara aplaude, lá, ditadura, lá. A hora que a ditadura vem, o cara não pode mais falar. Se o regime não tiver com a sua cara, você que apoiou vai ser perseguido também. Então, assim, estamos aplaudindo, é só conservador que está se ferrando. Lá, que legal. Só que aí, com ditadura, a ditadura ela tem uma coisa, tem um ditado popular em ciência política que fala que o poder chama Kratos. É uma coisa assim que vai crescendo, que tende a ser uma energia avassaladora, assim, que vai consumindo tudo. Então, assim, vamos tomar cuidado, pessoal. E não é assim, eu me ofendo. Eu, por exemplo, atualmente sou de direita. Mais de 10, 15 anos eu sou praticamente de direita. Mas eu me ofendo também. Você não tem que se ofender. Não, mexeu com o Bolsonaro, me ofendeu. Ou mexeu com o Lula, me ofendeu. Não, mexeu com qualquer um, ofendeu. Eu me ofendo de você instigar, falar que os bolsonaristas têm que se suicidar e o Bolsonaro também. A gente tem que começar a se ofender com a parte contrária também. Eu não concordo com o Lula, acho que ele foi o maior bandido da história do Brasil, mas também vou me ofender se alguém pedir a morte do Lula. Também passou do limite. A gente tem que botar a mão na consciência e falar, não, o que eu não quero para mim, isso é ser cristão. Eu não sou cristão, mas Jesus falava isso. O que você não quer para você, você não tem que querer para o outro. E o outro pode ser de outra perspectiva política, ideológica, outra religião. Você não gosta de ver cristão perseguido? Não persegue judeu também, não persegue islâmico, entendeu? O que vale para você, vale para o outro também. Então, assim, eu não acho legal nem você falar que pessoas de esquerda têm que morrer, pessoas de direita. Aí começa uma loucura aí já que sai do controle. E várias vezes na história da humanidade, o próprio Harari falou, filósofo israelense lá, mais famoso do mundo, quando aumenta a polarização, é um quase pré-guerra já. Ou guerra civil, guerra militar. Então, assim, eu não sei quem está coordenando isso. Mas se estão aumentando a polarização, é porque querem aí criar um caos e destruir toda a sociedade. Aí vai morrer gente de esquerda, de direita, vai morrer todo mundo. E quem mais aplaudiu é que vai para frente de batalha. Porque nas guerras, seja interna ou externa, quem morre é a população. Aí você, as pessoas ali de baixo escalão. Os generais, os oficiais não morrem, eles ficam só coordenando lá. Assiste, por exemplo, Falcão Negro em Perigo. Falcão Negro em Perigo é um vídeo dos soldados americanos na África, numa operação que deu errado.
mostrou um comandante que não tinha experiência, ele nunca tinha coordenado uma operação, fez um monte de besteira, morreu o quê? Ele fica lá na salinha lá, ó, coordenando, vocês vão aqui, faz aqueles planos, igual Esquadrão Classe A. O general só faz os planos, vocês pulam aqui, pula de avião, pula aqui, ó, desce na corda, pá, e o carro vai buscar vocês, o helicóptero passa ali. O general só faz isso, ele comanda ali, só quem vai se ferrar são os soldadinhos ali. Então, assim, nós, população mundial, somos soldados. Quem são os generais? Dono de empresa de tecnologia, são os governantes que têm poder. Poder é o que é? Você tomar a decisão e todo mundo tem que engolir aquela decisão, querendo ou não. Então, o juiz, eles têm poder judiciário, poder o quê? Eles dão a decisão que eles querem, né, que sai da cabeça deles, a sociedade tem que engolir. Então, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente põe no poder. E esse pessoalzinho que fica aplaudindo aí as redes sociais, fazendo essas perseguições, cuidado que o próximo perseguido pode ser você.